bate-papo é mais que especial, com uma mulher lindíssima que vem construindo história de geração em geração. Com muita alegria, eu convido e apresento vocês Valéria Guimarães, da Fazenda Balsas Onda Verde, para trocar ideia com a gente. Bom dia, Valéria! Bom dia, querida Márcia. Que honra, que prazer falar com vocês, com toda a equipe de vocês. Quantas saudades. Obrigada pelo convite. Em fale, a vontade e o desejo de estar aí. É isso mesmo. E abraçar É, vocês. um abraço, de conhecer de perto todo esse trabalho que você vem desenvolvendo. Mas como a gente logisticamente está distante, nós criamos uma forma de falar sobre a fazenda, sobre esse trabalho, mesmo à distância, né, Valéria? Por Legal, isso, legal. compartilhar Obrigada. um pouquinho mais desse case, dessa história para todos. Bom, muito obrigada por você ter aceito, viu? Obrigada a vocês por poder contar um pedacinho. A minha história é um primeiro capítulo ainda de um livro muito grande, se Deus quiser. É o quarto volume. É o quarto volume de uma coleção que está ainda no seu primeiro capítulo Muito bom. A da gente vai falar. Biblioteca da Vida, né? Bom, eu vou apresentar um pouquinho você, mas eu também quero que você faça isso junto comigo, ok? Tá bem. A Valéria é médica de profissão, pecuarista de coração, de paixão, de família. E nesse conjunto você é a quarta geração, né, Valéria? Isso mesmo, isso mesmo. Eu sou médica endocrinologista, sou da época, sou a quarta geração da minha família de pecuarista. Nossa história começa em 1903, é uma história belíssima na pecuária, porque é uma história, inclusive, documentada em livros oficiais da raça Tabapuã, livros registrados no Museu do Zebu, né, onde a nossa família tem um papel de destaque na seleção do gado mocho nacional, mocho goiano e, finalmente, na raça Tabapuã. E eu sou a quarta geração dessa família pecuarista, mas também vivi o momento em que a terceira geração do meu pai, certamente a segunda e a primeira, achavam que a mulher deveria ir para a cidade, né, estudar e fazer um bom casamento, né? O lugar delas não era o campo. E assim fui eu. Então, eu escolhi a medicina como profissão. Dentro da medicina, depois eu me encantei com a endocrinologia. Dentro da endocrinologia, eu fui uma super especialista, sou uma super especialista. Eu fiz tiroidologia, cuido de doenças da tiroide, e dentro das doenças da tiroide, sou especialista internacional, inclusive, em câncer de tiroide. E cresci muito na minha profissão, tive um destaque muito grande nela. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, fui a primeira mulher a disputar a presidente da Sociedade Americana de Endocrinologia, fui a Nossa, primeira mulher internacional da Sociedade Internacional de Endocrinologia, do Conselho Executivo dela. Cresci muito, né? E sou muito feliz em fazer tudo que eu faço. No meio do caminho, quando eu estava crescendo, acho que meu pai se arrependeu, né, de ter me mandado para longe para estudar, e casei, graças a Deus, muito bem, meu marido Estênio, que hoje é meu companheirão, e tem 3 filhos maravilhosos, também médicos. Mas aí ele falou uma frase que foi uma virada de chave na minha vida, que foi o seguinte: ele falou assim, minha filha, larga essa endocrinologia de lado e vem para cá me ajudar, porque é muito mais fácil engordar boi que emagrecer os outros. E era uma frase muito inspiradora. Eu parei para pensar, falei, será que ele está nadinha? É verdade, isso mesmo. E, só que eu estava muito adiantada já nas minhas coisas, com muito compromisso, e eu falei, pai, eu vou te ajudar assim, mas espera mais uns 2 anos e eu vou lá para te ajudar na fazenda. Mas Deus levou antes e eu não pude ajudá-lo. E aí a sucessão começa de uma forma que talvez essa seja a minha primeira frase para todos vocês aí.
ela começou caindo no meu colo. Eu tinha que fazer rodar uma máquina que estava rodando vitoriosa em 3 gerações. Mas não precisa ser assim, viu, gente? Eu vi um dado recente que 70% das terras no Brasil estão nas mãos de famílias. Essas famílias farão sucessão. Apenas 30% estão na mão de empresas e multinacionais. 70% estão na mão de famílias. Todas essas famílias, em algum momento, farão sucessão. Muito provavelmente, muitas famílias têm a minha história. A filha mulher ou o filho foi para fora para estudar, fizeram outras profissões e o que eles não sabem ainda é que eles têm um pezinho no agro, qualquer que seja ele, na agricultura, na pecuária, e que eles podem fazer isso, mesmo com as outras profissões, ajudando antes dos seus pais irem, ajudando o negócio da família. É mais fácil e mais desafiador, talvez. Talvez muitas coisas que eu esteja fazendo agora, meu pai não deixasse eu fazer também, né? Mas é isso aí. A história, então, cai na minha mão. E aí, o que fazer, né? Aí, eu não sei se você quer me perguntar, mas eu vou dizendo aos Pode. pontinhos. Eu tô aqui, eu tô rindo, eu tô chorando, tô compartilhando. É isso mesmo. Eu recebo, então, um rebanho maravilhoso, apurado geneticamente, 100 anos de apuração num rebanho, vitoriosíssimo nas pistas de Uberaba, e um tamanho de terra menor, que obviamente a fazenda é dividida, precisando, então, entrar na pecuária moderna. Aí os anjos começam a acampar, né, na minha vida. Eu não sei por que vocês foram me chamar para essa entrevista, porque eu sou chorona. Ó, tô... Mas, então, eu digo assim que Deus deve gostar muito de mim, porque ele põe alguns anjos assim ao meu redor. E o primeiro anjo, então, que eu conheci foi o Elton, que eu precisava conhecer sobre a pecuária moderna, o que estava acontecendo na pecuária moderna. E eu me lembro que eu estava vindo de um congresso de Roma de câncer de tireoide e peguei um avião do aeroporto, fui parar em Rondonópolis com meu marido. Nós viemos de Roma, do Congresso Internacional de Câncer de Tireoide, paramos, pegamos o avião, fomos direto a Rondonópolis, porque eu havia visto um congresso da Nutripura, aí em Rondonópolis. E onde eu também conheci um outro anjo que chama-se Shiro Nishimura. E nesse dia que eu estava no congresso, tentando entender o que era a pecuária moderna, para que lado que eu ia, se valia a pena eu fazer, porque a família nesse momento estava discutindo se arrendaria as terras ou se continuaria na pecuária, e eu querendo entender, junto com meu marido, o que a gente fazia. Então, encontrei o Elton, que me mostrou um modelo de fazenda moderna e mostrou que daria para sobreviver da pecuária. Aquilo ficou marcado, uma visita maravilhosa, um dia inteiro passado com o Elton, uma visita na Nova PEC. Então, e no dia seguinte, uma conversa com o seu Shiro Nishimura, que vinha também de um processo de sucessão na Jacto, que foi muito inspirador também para mim, e começou a me falar naquela época sobre ultrassom de carcaça. Então, essas duas pessoas, então, ficaram marcadas, foram os 2 primeiros anjos que apareceram na minha vida, e aí começou esse processo do inventário, e aí, um ano depois, eu já sabia que eu queria ficar na pecuária, mas eu precisava, então, chamar esses anjos de volta. Foi quando eu trouxe a Gestapo através do Elton para organizar a fazenda, porque eu entendi, então, que a pecuária moderna precisava ser sustentável, ela precisava de ser mais intensiva para o negócio ser viável, mas ela precisava de muito mais coisas. Ela precisava
que a gente cuidasse dos animais, que a gente cuidasse das pessoas, que a gente cuidasse da terra, como se fosse uma lavoura, que a gente fizesse essas coisas todas de uma forma profissional, né? Que não fosse aquele herdeiro que chegasse no fim de semana e quisesse organizar as coisas de uma maneira aleatória, né? Mudaria, então, o contexto de uma pecuária extensivista, extrativista, porém vencedora, até esse momento, uma pecuária um pouco mais profissional, né? E nisso, então, montou-se o Elton visitou a nossa fazenda, com as meninas todas, aí as mulheres maravilhosas da Gestap, e aí a gente desenhou um projeto, e aí começamos, então, a imaginar e tentar fazer aquilo ser viável. Meu marido, então, também, eu reuni com a minha família, perguntei se isso ia ser um projeto de família, porque nós imaginávamos o seguinte, que como a gente não havia comprado aquilo, ele não era nosso, ele era para ser passado para outras gerações, que seriam, então, meus filhos, que então teria que ser feito uma sucessão diferente da minha. Eles são médicos também, mas que eles poderiam já ir entendendo da fazenda. Como eles estão em formação, nós criamos um grupozinho e no qual eles participam de tudo na fazenda sem estar lá, pelo menos para entender todos os processos, então, enquanto eles cuidam, nesse primeiro momento deles, de salvar vidas, né? Que é o mais importante. Enfim, então a família veio junto e a gente começou, então, a construir numa fase muito difícil, fase da pandemia, que acabou sendo fácil para mim, porque eu pude fazer minhas consultas à distância, com o consultório, e estando na fazenda, que era um ambiente de ar livre, né? E fazendo tudo lá na fazenda. Então, a primeira coisa que a gente fez, além de piquetar, colocar água artificial, água de boa qualidade, organizar, fazer um curral bom, um galpão bom, toda a estrutura, porque a gente pegou uma área mais degradada da fazenda, porém com um rio muito bom que cerca a fazenda, então com muita água, uma terra boa, fértil, mas ela estava degradada, então começamos a tratar dela, cuidar das erosões. Isso tudo foi muito gratificante, porque a gente foi vendo que a terra respondia tão rápido, gente. A gente colocava um adubo, uma semana depois a terra já estava agradecendo para a gente. Era uma coisa tão impressionante, tão incrível, que aí dava vontade de fazer mais, né? Então, a gente foi, aí em seguida, tentar entender o rebanho que a gente tinha herdado, né? Precisava entender, não podia descartar nada dali, onde é que estava o gem bom que a gente precisava manter, qual seria o descarte, né? Aí nós começamos a fazer uma outra seleção, aí chegaram outros anchos, né? Chegou o nosso técnico da BCZ, o Daniel, que também trabalhava com a nossa família há algum tempo. Depois chegou o Maurício, da biotecnologia, que havia trabalhado no início da carreira dele com meus pais, e aí retomou de novo nessa nossa fase conosco. Maurício é uma pessoa do bem, maravilhosa, que faz as nossas transferências de embrião, e agora também está envolvido em todo esse processo de melhoramento genético do rebanho. E também voltei a falar, então, com o seu Shiro Nishimura, que vocacionado em inspirar as pessoas, e já estava trabalhando na confraria da carcaça do Nelore, e me adotou enquanto tabaconista nessa confraria, e falou assim, você precisa fazer uma ultrassom de carcaça para conhecer o seu rebanho por dentro. Eu sei que ele é ótimo por fora, ele é premiado, mas você precisa conhecer melhor o que você tem. Eu falei, eu preciso mesmo, e vamos fazer. E foi assim, a gente foi acreditando nas pessoas e trazendo as pessoas para a gente. E aí veio a Anja, a Liliane, da DGT, que mandou o Giovanni, e nós fomos a primeira fazenda do Tabapuã a inventariar todo o rebanho durante um mês de seca, como esse que foi setembro do ano de 2020. Nós inventaríamos todo o nosso rebanho para entender o que a gente tinha.
qual foi a surpresa ao ver que, enquanto em 5% do rebanho zebu algem para o marmoreio, né? A gente já sabia que a gente tinha uma carcaça bonita e uma AOL muito boa, porque o rebanho foi selecionado com uma carcaça grande pelos meus antecessores e por EGS também, para precocidade, mas a gente não sabia que no nosso rebanho tinha 16% de marmoreio. 16%. Então, eu havia herdado um tesouro que estava escondido dentro da carcaça dos nossos animais. Um tesouro mesmo, grande. E aí, a gente estudando, a gente viu que a herdabilidade desse gene é uma herdabilidade grande e que seria possível a gente fazer coisas grandes com isso. É, é, é um gene transmitido pela fêmea, e o nosso forte sempre foi as fêmeas, sempre foram as matrizes. Então, uma fêmea que reproduz bem e transmite esse gene, a gente imaginou que em um curto espaço de tempo a gente poderia ter um rebanho completamente marmorizado, com uma AOL boa e com EGS boa também. Então, vendo isso, nós falamos, não, peraí, então os nossos acasalamentos, eles precisam ser dirigidos. Eu tenho que selecionar. Então, a gente já havia feito uma pré-seleção de doadoras nesse rebanho, e a gente já tinha selecionado, imagina, 100 doadoras pelo fenótipo e pela carga genética que a gente conhecia da nossa fazenda, de campeões e de matrizes que tinham sido muito boas. Então, pela seleção antiga, a gente tinha selecionado. E qual foi a nossa outra surpresa? Que quando a gente olhou a nossa pré-seleção e colocou o tração de carcaça, nós achamos 40 dessas 100 matrizes que eram boas para as 3 características, para a OL, para a EGS e para a marmoreio. Então, de fato, a gente já tinha um rebanho formado para começar o nosso trabalho em termos de doadoras. Só que a gente não sabia, então, qual era o sêmen, fomos buscar sêmens, aí a gente viu que não tinha ninguém com essa informação, então começamos a acasalar com os nossos próprios, e agora a gente e comprar uns outros touros que a gente achava que pudesse ter essas características e fazer acasalamentos que a gente imagina que tenham que ser daqui para frente dirigidos. E os acasalamentos que não derem certo, direcionados para corrigir um ou outro desses fatores que não der certo. Por exemplo, se ela for boa para a AOL e a GS, trazer um gene para o marmoreio, para aquele rebanho. Ou, ao contrário, se não for boa de AGS, inserir um gene aqui, outra lá. Então, ficou uma coisa muito interessante, uma coisa assim, muito chamativa cientificamente para quem veio da ciência. E aí eu comecei a aplicar a endocrinologia às avessas. Foi quando aí a endocrinologista saiu do consultório e entrou dentro da botina para entender, então, a ciência que estava ali naquele rebanho. E assim, tirando o chapéu para todas as gerações atrás, que viam tudo que eu estou vendo agora, mas sem os computadores, sem o ultrassom da carcaça, aquelas coisas maravilhosas que os olhos daqueles grandes pecuaristas, né, raiz, né, viam que eu preciso de 4 computadores para enxergar. Uma hora eu chego neles, mas é muito curioso. Aí eu comecei a ler a história da minha família. Aí eu vou fazer uma pausa. Tá bom. Pode. Muita coisa, como você falou mesmo, tesouros escondidos aí. Você estabeleceu um princípio de amor muito grande, né, por tudo que você faz, e acho que isso com certeza te move, te mostra os caminhos, mas você também, por princípio, estabeleceu a parceria, né, o respeito aos sentimentos e aos olhares das pessoas que são entendidas do negócio. E acho que isso fez muita
né, Valéria? Completamente. Eu acho cada um no seu quadrado, pelo amor de Deus. Eu sempre falo que os resultados são todos nossos, os resultados não são meus, esse projeto não é meu, esse projeto é do início ao fim de todos, todo mundo tem uma parte, desde a água que o gado bebe, aquele que construiu aquele bebedouro, entendeu? Aquele que trocou aquela boia que não estava funcionando. Esse projeto ele é nosso, ele não é meu, né? E eu sonho com uma coisa plural, eu gosto de falar no plural, né? O meu sonho é que nenhum brasileiro coma carne de segunda mais na vida, que só coma carne boa. E eu sonho também que não exista mais boi China, que exista boi Brasil, e que seja caríssimo para quem compre, entendeu? Que nosso rebanho seja espetacular, rebanho do país inteiro. Muito bom, muito bom. Você sabe que a gente é feito de uma cultura, né, de grandes homens que naturalmente nos trouxeram até aqui. A gente pode afirmar que, na sua maioria, homens mesmo, e foram grandes desbravadores, sem dúvida nenhuma. Mas hoje não, há muitos anos, com a entrada da mulher no agro, que é muito bacana, mas é possível ver um pouquinho dessa particularidade do feminino, né? Que consegue olhar para todos, que consegue ser mais, talvez, gentil com as qualificações de todo mundo, consegue reconhecer e delegar. E muitas pessoas questionam a mulher diante de uma gestão, a gente fala sempre como mulher, né? Aí vai um elogio, sim, para todas nós. Onde a mulher entra, ela convida muito mais pessoas para participarem. Então, ela já entendeu que ela não precisa entender de tudo, mas Com que certeza, imagina. ela pode fazer um trabalho das mãos, e isso é muito legal. E acho que é uma consciência coletiva que a pecuária vem buscando cada dia mais, né, Valéria? Que seja assim sempre, né? Incluir, eu acho que é a palavra do milênio. A inclusão. A exclusão, gente, está com nada. A inclusão, trazer para junto, abraçar, é o que há, né? Mas você falou algumas coisas aí que são muito importantes, né? Você também comentou sobre a questão do bem-estar animal, o teu olhar na sustentabilidade e o bem-estar com as pessoas, né? Com a sua equipe, esse cuidado num todo, que é algo que a gente vem discutindo no bom sentido da palavra, mas cada dia mais dentro do segmento pecuário. O olhar um macro, um 360 porteira para dentro. E a sua experiência muito. Você acredita que fez diferença esse olhar sempre? Eu acredito e continuo acreditando. Eu ainda estou fazendo. A primeira coisa assim que a gente vê, e a gente, por exemplo, a nossa fazenda ela é dividida por uma estrada muito frequentada, com muitos carros e caminhões. E a travessia de um lado para o outro com o gado e com as pessoas era feita assim, de porteira para porteira. A primeira coisa que a gente viu, isso não pode ser seguro para ninguém, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi um grande contorno, pedi para um desenho de um grande contorno para que houvesse uma rotatória, entendeu? Que carros parassem para que pudessem seguramente atravessar para o outro lado, entendeu? Que o rebanho também seguramente. Imagina como é que eu ia ter uma fazenda de sucesso e uma pessoa morrer na minha porta da porteira por causa de uma coisa dessas? Eu não aguentaria enquanto médica, né? Então, são olhares de coisas, de detalhes. Então, eu fiz essa rotatória. Aí, depois, plantei árvore nela. Achei ela linda. Plantei um monte de árvore, que, se Deus quiser, vai ser umas árvores cor-de-rosa. E vai ser... Aí, depois, eu tô bolando que nessa rotatória vai ter uma placa linda, que vai ser o espaço Instagram da fazenda, que vai ser a entrada. Então, um olhar de cuidado, de proteção, virou um monte de outras coisas. Virou um monte de outras coisas que ficou lindo. Aí a gente tem coisas automáticas. A vida foi feita assim. Não, toda a vida foi feita assim, deu certo. E de repente alguém chega e fala: não, tudo mudou. As coisas mudaram, a velocidade
Eu me lembro, assim, na hora que eu estava fazendo essa rotatória, é óbvio que come um pedaço do pasto, né? Eu só lembrava meu pai, assim, eu acho que meu pai está falando aqui no meu ouvido, minha filha, pelo amor de Deus, não é tanto assim que você tem que fazer. Tá comendo muito pasto, tá comendo muito pasto, mas é assim que tem que fazer, mas é assim, pai. Eu devolvia para ele lá no céu, eu falei assim, pai, importante primeiro são as pessoas, deixa eu saber, entendeu? Eu sei que ele está feliz agora. Mas a outra coisa que eu percebi também é que o curral tinha que ter proteção para as pessoas que estavam manejando. Ele tinha que ser fácil, ele tinha que ser ágil. Então, já que eu tinha que construir um curral, fui procurar um curral que eu pudesse reciclá-lo, que a madeira já tivesse sido retirada, entendeu? Bacana. Aí eu achei um outro anjo que me vendeu do lado de casa. E reciclei esse curral todinho. Aí vi que as pessoas passavam o dia inteiro naquele curral, fazendo aquele trabalho, aquele serviço, que precisava de um banheiro, eu fiz um banheiro digno desse curral. Aí depois eu vi que tomava uma água, gente, guardada numa garrafinha. Eu falei, não, vai ter que ter água gelada aqui. Aí botei uma água geladinha lá. Então, lá tem água gelada. Aí depois eu vi que a gente precisava trabalhar num lugar protegido, fazendo as anotações no computador, porque também a minha secretária estava grávida. Então, ela não podia ficar tão próxima ali daqueles animais e nem ninguém precisava. Aí fiz a salinha, aí fiz o projeto. Essa sala agora tem ar-condicionado, a gente reúne no ar-condicionado. E aí, o que acontece? O curral fica tão bom, aí ele tinha que ser limpo, aí falei para ela, gente, está tão bonitinho aqui, agora tem que ser limpinho, cheiroso. Então, no nosso curral, a gente pode botar, inclusive, aí fizemos porque estava limpo, cheiroso, colocamos uma mesinha. Aí nessa mesinha lá, fixa, tem ligação para o celular, para o computador, quem quiser ficar ali carregando seu celular, fica no fim do dia. Aí serve pão de queijo lá no curral. Aí, hora que vem, ninguém nem sai. A gente vê o pôr do sol no curral, a gente conversa no curral. E o curral ficou com um manejo maravilhoso, ficou com uma sala de visita. Aí, para não escorregar no curral, colocamos um piso antiderrapante para boi. Aí o Elton me mandou o modelo, aí eu copiei o modelo. Aí o sujeito ali do lado fez o modelo e está lá o piso antiderrapante para o gado. E aí as coisas vão crescendo com as ideias de todos vamos fazer isso aqui. Então, a gente está na fase do fazer, por que não fazer? O que vocês acham, né? Todo mundo, vamos fazer. E tá ficando. E o curral está ficando bem legal, né? Agora, hoje mesmo, eu estava conversando uma outra ideia que a gente vai fazer no curral, que é fazer o manequim, porque nós estamos selecionando o gado com tanta precocidade que agora a gente vai treinar eles no manequim. Então, tem que ter um espacinho no curral para a escolinha da precocidade, né? Botar os bezerrinhos na escolinha. Vamos falar sobre essa precocidade num item à parte, porque com certeza tem muita coisa para a gente falar. Tem de bola nessa atividade. Eu quero te fazer uma pergunta que eu imagino que muito pecuarista que está nesse momento conectado aqui com a gente está se fazendo. Peraí, mas quanto de investimento a Valéria Guimarães está fazendo lá na fazenda dela para ela tornar essa fazenda extremamente estruturada? Claro que tem os custos e as possibilidades de cada pecuarista, mas dentro desse conceito, eu queria que você trocasse uma ideia, custo-benefício, e o que você vem colhendo com essas implementações. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu e meu marido somos pessoas muito organizadas financeiramente. E a gente tinha, como nós somos autônomos, nós tínhamos uma reserva que a gente considerava a nossa reserva da aposentadoria, né? E a gente, felizmente, tinha essa reserva guardada. E a gente não sabia como que usar, era uma reserva que talvez fosse usada para um momento de dificuldade ou um momento de aposentadoria mesmo. E, felizmente, assim, foi o que a gente fez. A gente tirou dessa nossa reserva que a gente tinha guardada para implementar estes primeiros 2 anos. Porque
não havia solução. Ou a gente fazia com o nosso próprio dinheiro, a fazenda ainda, essa área ainda não tinha o CAR, não tinha as coisas todas, não dava para pegar nenhum empréstimo, e a genética estava ali. A gente não podia perder o momento. Então, nós tiramos desta reserva, que a gente não chama de gasto, a gente chama de investimento, e fizemos toda essa estrutura que precisava ser construída. Então, era sempre assim, a gente faz um curral assim, ou a gente faz um curral assim. Mas já que precisava ser construído, e precisava um pouco mais de fazer uma coisa melhor, a gente sempre optava por fazer uma coisa melhor. Então, não foi barato, porque eu peguei a fase da pandemia, não tinha cano, gente. Não tinha cana, que a gente esquece. Não tinha cano disponível. Não tinha aço, não tinha torneira. Faltava, as fábricas estavam fechadas à época. Era uma dificuldade, então a gente comprou coisas mais caras do que deveriam ter sido. Mas a gente encontrou pessoas fantásticas para fazer também, entendeu? A gente também conseguiu gerar emprego para pessoas que estavam sem emprego, entendeu? Então a gente entende que isso tudo ainda vai voltar, e está voltando. E está voltando, por exemplo, os piqueteamentos que a gente fez numa área que a gente chama nossa área vitrine. Nossa Senhora, como eles são usados, como eles são usados, como o manejo da fazenda ficou fácil, comprando um misturador, comprando um trator, fazendo um confinamento com um desenho simples, mas funcional, né? Então, o custo-benefício, vou te dizer daqui uns 3 anos, que é quando eu tiver realmente tudo rodando, mas a minha impressão é que será muito bom, porque pelo menos a genética, que eu tinha muito medo de sair das minhas mãos, ela está agora nas minhas mãos, entendeu? Ela está e ela não vai sair dessas minhas mãos. Imagina que você tem um medo, porque você é a 4ª geração, você é mulher, você fala assim, que esse trabalho vai dar todo errado, né? Esse investimento vai pelo ralo. Mas a gente acredita que não, que agora as coisas estão na mão, porque a genética boa e a terra boa a gente tem. E cuidando, a gente já está conseguindo, por exemplo, nossa fazenda, ela estava assim com 0,7, 0,8 unidades por hectare, então estamos colocando 2 unidades por hectare e está sobrando pasto. Entendeu? Tá ótimo. E vocês vêm trabalhando aí. A intensificação, sim, tudo intensificado, porque como a terra foi dividida, era menos terra por muito gado, então tinha que colocar e fazer uma intensificação aí, né? Tive que fazer uma lavoura. Tá, desculpa cortar. Como é que está a sua leitura da intensificação? Absolutamente necessária. Sem ela, eu não sobreviveria. Ela é importantíssima, mas nós fazemos a cria, recria e engorda. Então, ela precisa ser feita de uma forma muito cuidadosa, né? Sim, desde o início do plantio até o fim, que é o abate, né? E a genética muito no meio disso tudo. Tá. Então, bom, né? A gente aí no teu trabalho, né, que tem planejamento, que todo mundo bate muito, todos os especialistas falam muito, sem exceção. Planejamento é fundamental para qualquer momento, para qualquer ciclo da fazenda. Sustentabilidade, seus estão todos bem, os domínios, né, estão todos aí. A questão da intensificação também, que você acabou de falar, mas vamos entrar um pouquinho nessa coisa do melhoramento genético. Sim, bom, sim. Eu coloco lá. Bom, tá, e aí nós vamos contando um pouquinho disso, pode ser? Pode ser. Ó, então vamos lá. A Fazenda Balsas Onda Verde, pessoal, recentemente na Expo Abra, teve 6 troféus. Ai, Valéria, que coisa mais linda. Eu imagino que muita gente, inclusive, te acompanhou pelas redes sociais, porque a gente acabou torcendo meio que, sabe, final de campeonato. Aí só vi o pessoal
da Fazenda Balsas vão de ver, ó, saindo, dando capote, comemorando. Foi muito especial. Foi mesmo. Conta para todos Ó, quais são os troféus. é, olha, nós chegamos à Expo Abra, é uma exposição muito cara para nós, porque é a exposição de Brasília, e a minha família, tanto da minha mãe e do meu pai, eles ajudaram a construir a cidade. A família do meu pai já estava aqui antes de Brasília, então eles participavam da Expo Abra desde que ela tinha a casa de pau a pique, né? Então nós fomos para a Expo Abra agora para honrar o nome da família e dizer, nós estamos aqui de novo ainda, a quarta geração está presente aqui na Expo Abra, e honrando, né, a cidade, honrando as pessoas e a exposição. Mas a gente foi absolutamente sem pretensão, porque, como já nós falamos, nós temos um trabalho de 2 anos. Então, velho, nosso tourinho mais velho tem 21 meses, né? 21 meses, mas congelou sêmen com 12 meses, tem 52 filhos para nascer agora no fim de outubro. 52 filhos e ele tem marmoreio, ele tem aol, ele tem EGS, e ele é lindo. E tem um nome de Deus que se chama Zeus. O Zeus, nós fomos para apresentar o boi do futuro. Esse é o boi que a gente acha que é o touro do futuro. É um touro que é bonito por fora, é um touro que é bonito por dentro, e é um touro precoce que dá filho rápido. Então, nós levamos os Zeus para apresentar, eles me convidaram até para mostrar o nosso projeto, mas levamos também uma turma de bezerro, porque era o que a gente tinha, né? Um mundo de bezerro. E aí, qual foi a nossa surpresa? Que a gente acabou sendo o Zeus nessa exposição, ele ganhou um primeiro prêmio, mas ele não foi campeão, porque ele machucou no trajeto, machucou o joelhinho dele, ele acabou perdendo a classificação, mas não tem problema, ele vai ganhar muita coisa lá para frente. Mas nós tivemos 2 bezerros, um bezerro chamado Jaguar e uma bezerra chamada Ferrari, os dois com 1 ano de idade, que foram campeões. E com o Jaguar, inclusive, um dos juízes, eram 3 juízes, falaram: eu estou vendo uma coisa muito boa acontecendo aqui na minha frente, algo muito diferente acontecendo, e eu prevejo coisas muito boas. Ele se emocionou, a gravação dele, inclusive, é cortada pela emoção quando ele falou desse touro. E você imagina que esses 2 entram no grande campeonato, para disputar o grande campeonato. E, obviamente, a gente fala, bom, gente, grande campeonato é para touro, para vaca, né? Para coisas já formadas, porque o bezerro, cá para nós, bezerro pode ser bonitinho, mas a gente não sabe o que vai virar, né? Enquanto adolescente, pode virar um trombolho, né? Ainda não virou, né? Mas os 3 juízes, por unanimidade, pegaram a nossa Ferrari e o nosso Jaguar e colocaram em reservado o grande campeão, pelo potencial que eles viam. E justificaram lindamente nos seus vídeos o porquê dessa premiação. Então, você imagina que o tamanho dessa emoção, né? E, curiosamente, essas coisas que acontecem, um tio irmão do meu pai vem me visitar ali, vem ver as coisas, ele chega na hora do prêmio, então ele recebe esse prêmio junto comigo, e meu filho também, que estava acabando de chegar de Porto Alegre, recebe. Então, eu tive a honra de ter a premiação com a 3ª, a 4ª e a 5ª geração, ladeados por 2 futuros campeões, que é a Ferrari e o Jaguar, né? Mas ganhamos também coisas que sinalizam o futuro, que foi a melhor progênie de pai e a reservada progênie de mãe. Então, ao todo, nós chegamos despretensiosos apenas para mostrar os Zeus como que a gente achava que ia ser o boi do futuro. A gente saiu mostrando os Zeus, mas mostrando também isso, como que a gente acha que vai ser o futuro da nossa genética nas pistas, né? Então, a gente imagina que, se Deus quiser, o nosso plantel vai estar todo melhorado assim. A gente vai estar levando para as pistas de Uberaba um outro padrão
genético de avaliação, não só pelo fenótipo, mas mostrando, de fato, a precocidade, o tamanho do AOL, o tamanho da EGS, o quanto de marmoreio que pode ser, porque ninguém precisa acontecer em outros países, por que não pode acontecer aqui conosco, né? Que hoje somos já estamos na dianteira da pecuária mundial, né? Por que a gente não oferece coisas boas para todo mundo, inclusive para nós, brasileiros, né? Então, foi muito bom esse primeiro prêmio, nos estimula demais, né? Nos incentiva, né? Porque não é fácil também fazer o gado de baia, ele é muito caro, né? A não ser que você tenha uma coisa maior que justifique, né? E essa coisa maior é esse desejo, né? Isso é da história do marmoreio. Mas aí, observando essas coisas, você vai lá para trás, e aí você traz um pouco da história, eu não sei se é isso que você quer falar, e enxerga por que você está tendo esse resultado aqui agora. Porque aí a endocrinologista entra em campo e tenta interpretar uma porção de coisas, né? Com certeza, é um trabalho sendo construído, né, Valéria? Você falou que iniciou tudo em 1903. 1903. Nós já estamos... Foi, então, anos à frente do negócio de uma forma mais inteira, mais intensa, mas é um trabalho de anos. Então, olha só, por exemplo, agora mesmo eu estou tendo uma interpretação de por que eu tenho tanto marmoreio na minha genética. Foi lendo a história da minha família que eu entendi. Então, por exemplo, em 1903, que é quando começa a ser documentada, mas o meu bisavô, Salviano Guimarães, ele pegava o gado que vinha da Índia, na Bahia, e vinha por comitivas, né? E ele, nesse gado, tinha alguns rebanhos que também, rebanho já local, que apresentava mutação, e não aparecia o chifre, que era o gado morto. O que ele fazia? Ele trazia os dois, mas ele notava que ele era um comerciante, então ele trazia moares e trazia também muita vaca e muito boi para revender. E ele fazia o trajeto da Bahia até pegava o Sudeste inteirinho e parava lá na Bolívia. Naquela época já fazia isso. E o rebanho, a maioria era de chifre. E esse rebanho de chifre, então, era o que chegava primeiro nas aguadas, era o que comia o melhor pasto ao longo do caminho. E o rebanho mocho chegava no destino final muito machucado, ninguém queria comprar. Então, ele acabava ficando com esse rebanho. E ele jogava na fazenda dele, aqui no Goiás. E ele continuava, então, fazendo o comércio dele. Quando ele voltava e parava na fazenda de novo, ele via que esse rebanho tinha explodido. Esse rebanho tinha ficado enorme, né? E aí vem minha primeira observação na endocrinologia, que hoje a gente sabe, por exemplo, que crianças prematuras que têm privação, essas crianças, elas desenvolvem genes poupadores, porque elas precisam sobreviver. Então, elas precisam estar ali naquela UTI neonatal e viver. Então, tudo que entra, em termos de energia, entra dentro delas e não sai. Então, quando essas crianças em torno de 7, 8 anos, elas são ofertada bastante comida para elas, elas podem se tornar adultos obesos, porque eles têm um gene que acumula. Então, é por isso que a criança prematura é sempre uma preocupação do endocrinologista pediátrico, para oferecer muita atividade física, porque ela chupa um picolé, ela engorda contra uma criança que nasceu a termo normal. Então, eu fiquei pensando se esse rebanho que ele selecionava, porque, olha a sabedoria dele, ele ficava com esse rebanho maltratado, ofertava uma comida boa, explodia, ele vendia mais carne, e ele foi enriquecendo. Ele trouxe o primeiro carro para Goiás, o primeiro telefone, fez uma estrada, fez uma hidrelétrica à época, que onde nem com essas observações. Então, era um rebanho que certamente tinha esses genes poupadores e provavelmente genes de marmoreio, acumulava essa gordurazinha
dentro. E a gente depois, o meu bisavô, ele olhava muito a carcaça e a gente nunca entendia por que o frigorífico pagava sempre para a gente melhor do que pagava para os outros. Porque o frigorífico sabia. Ele revendia essa carne mais cara para outro lugar, mas não contava para a gente o que tinha dentro daquela carne, né? Que hoje a gente sabe o porquê, né? Então, essa questão do marmoreio foi muito interessante. E também a gente viu também que o nosso gado tem uma precocidade que está lá e selecionada de décadas, de séculos ali, porque está no... Olha, a gente vê hoje com a ultrassom de carcaça, a gente consegue ver quem vai ter puberdade precoce, que é o EGS maior. E aí é outra comparação com a mulher, né? Aí vem a endocrinologista entrando em campo de novo. Se você for em qualquer museu de arqueologia no mundo, você verá que as tribos indígenas que não se comunicavam, uma era maia, asteca, né? As hindus, a tribo hindu, ninguém se comunicava antigamente. E, na verdade, o que acontecia? As deusas da reprodução nessas tribos eram todas cadeirudas, eram todas de quadril largo. E por quê? Nós sabemos que aí na região do quadril, que o hormônio masculino, que a mulher tem também, que vem da suprarrenal, então a gente vem mesmo da costela de Adão, ele é convertido no hormônio feminino e nos faz mulher, né? E com maior probabilidade de gestar, né? Então, isso que as mulheres hoje fazem, querer acabar com o culote, é um crime, porque, na verdade, querem acabar com a nossa EGS, aonde é essa convertida. Então, isso ali no nosso gado é muito visível. Aquela bezerra que a gente vê que está desenvolvendo um EGS muito grande, a gente já olha logo, faz uma ultrassom, já vê um folículo desenvolvendo no ovário. Ela vai ser uma precocinha. Ela vai ser uma precocinha. Talvez a gente possa aspirá-la, se a gente não quiser que ela fique baixinha, pelo menos aspirar, jogar com o outro mais pernalta. A gente consegue fazer toda essa brincadeirinha genética com essas observações que a gente tem. Inclusive a Ferrari que ganhou o campeonato, ela, 10 dias antes, foi uma observação que a gente fez. A Ferrari estava com uma EGS desenvolvida e nós falamos para o técnico, olha, nós temos que dar uma olhada, que a Ferrari daqui a pouquinho vai começar a ovular, mas, ó, dito e feito, no meio da Expoabra, a Ferrari ovula, muca, cria uma confusão no pavilhão, os touros do outro lado, o concorrente queria pegar a Ferrari, o irmão e tudo, porque testosterona é testosterona, entendeu? Vou te contar uma coisa, foi um sufoco para separar. Então, ela ovulou, de fato. Então, a observação que a gente havia feito se confirmou. Então, nós estamos aqui agora tentando usar essa informação. Então, a gente consegue ver pelo ultrassom de carcaça quem são os precoces com marmoreio, os precoces sem marmoreio, e tentar fazer os acasalamentos que podem ser dirigidos ou direcionados, ou corretivos, para não ficar fazendo o acasalamento aleatório. Porque se você continuar acasalando um boi bonito, uma vaca linda, desse jeito, você vai continuar tendo a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, eu tenho essa frase, que não é minha, mas que eu peguei para mim, que é o seguinte: a gente está querendo vender tourinho ou está querendo mudar a pecuária brasileira? Ficar fazendo tourinho para revender tourinho? Ué, entendeu? Mas assim, e se não for? Se ele tiver todas essas qualidades que a gente está precisando agora, não é? A pecuária moderna, pela minha compreensão, para ela ser sustentável, ela tem que ser de ciclo curto. Precisa, então, aquela bezerra, aquele touro, ele tem que mostrar que veio rápido. Você tem que gerar rápido e fazer as coisas rápidas para o dinheiro voltar para você. Não é isso? Então, assim, esse é o caminho, né? Então, nós estamos nesse capítulo ainda em construção, mas
trazidas pelo ultrassom de carcaça, mas também trazida pela observação do fenótipo, pela genealogia que a gente tem do nosso rebanho, por todo esse conhecimento técnico, aí a gente faz as transferências de embrião, que também aceleram o ciclo, porque você reproduz o que você quer rapidamente. Então, a gente acabou pegando as nossas vacas de fundo, que não interessam. As de fundo agora não são as feias. As de fundo são as que não têm característica que nos interessa. Elas são usadas como berço apenas, entendeu? Então, a gente joga a vaca de fundo, não despreza ela vai ser usada para a gente multiplicar mais rápido isso que a gente acha que é importante, né? Mas a gente também não quer, eu também não quero distorcer a raça. A raça Tabapuã, ela foi esculpida maravilhosamente, como por Michelangelo, né? Por pessoas que sabiam fazer aquilo. Eu também não posso distorcer o fenótipo, tem que continuar belo aos olhos, né? Então, é mais ou menos esse o nosso trabalho. A escolha da raça Papuã veio de geração já também, Valéria? É porque acredita-se na nossa história, está documentado, que numa dessas. Olha, curioso, em 1929, o meu bisavô e meu avô e um tio meu levam esse gado mocho que eles tinham para a primeira exposição agropecuária de Goiás, que foi feito por um tio do Ronaldo, do atual governador Ronaldo Caiado de Goiás. Foi a primeira exposição de Goiás, 1929. Nesta época, o gado era de chifre, todo de chifre. E eles chegam, então, com esse gado mocho lá. E foi a sensação da exposição, inclusive divulgado pelos meios da época, pela mídia da época. Tem uns nomezinhos que eu não me lembro agora, dos jornaizinhos que circularam falando desse gado mocho e clarinho que eles já estavam selecionando. Então, esse gado era carcaçudo e foi vencedor em 1929, então iniciou-se o gado mocho goiano, gado mocho nacional. Daí, eles levam, então, um dos primeiros exemplares, nós temos a foto do Hércules e um touro que ele tinha chamado Japão. E ele leva, então, para o Parque da Água Branca, em São Paulo. E lá tem um bezerrinho. E uma das pessoas, dos descendentes, dos ascendentes, né, da família Ortemblad, conta a nossa história isso, porque essa parte não está registrada nos livros, mas esse é um conto da nossa história. Ela se encanta com o bezerrinho, e meu bisavô dá esse bezerro para a família Ortemblad, que vai, então, levar esse bezerro lá para a região de Tabapuã, em São Paulo. A história, então, ela se interrompe, porque a gente não conhece mais o que aconteceu, até que meu avô e meu pai, ao caminhar, isso em torno de 1960 e poucos, em comitiva, indo para Barretos, passam à frente desta fazenda, perto de Tabapuã, e vem um gado na beira da estrada, absolutamente igual ao deles, e entram, então, e procuram ver quem é o dono desta fazenda, e aí a história se reencontram e se abraçam e tudo mais. E foi essa família, os Ortemblad, da cidade de Itabapoã, que realmente fazem o registro da raça. O primeiro, o T0, que é o que eles que registra no Ministério da Agricultura, é feito pela família Ortemblad, na cidade de Itabapoã, por isso que chama-se Tabapuã, mas está registrado também nos livros da raça, que a família Ortemblad deve a consideração de saber que esse gado existia antes também em Goiás. Então, não há competição sobre quem é o primeiro, nem nada disso. A gente vê coisas maravilhosas.
nos consideramos o berço goiano do Tabapuã, sabemos também que é um berço baiano do Tabapuã. Ao longo da estrada, esse meu avô também deixou um berço baiano, também na Bahia, ele tinha uma fazenda no sul da Bahia, e também o berço paulista do Tabapuã, da Água Milagrosa, da fazenda Tabapuã. Então, assim, essa genética, então, depois se encontra nas pistas, e é uma genética extremamente vitoriosa. Meu pai e minha mãe, que vem ajudar o meu pai depois que ela se aposenta, eles se tornam decacampeões na Exposebu, melhor expositor, melhor criador, melhor inúmeros troféus eles ganham nas pistas, e até que então eles saem das pistas há 12 anos atrás, vão ficando mais velhos, e aí continuam a vender os tourinhos na fazenda, e aí chega em mim. Então, a história é mais ou menos essa, da nossa família e da raça que se chama Tabapuã. Então, os meus neloristas, amigos queridos neloristas da confraria da Carcaça do Nelore, eles brincam comigo: você é nelorista de coração? Eu falei: meu filho, eu até sou mesmo, mas eu queria Tabapuã. Lá em cima, meu povo roda lá. Se eu falar que eu vou trocar de raça, eu não posso trocar de raça, minha raça é maravilhosa. E hoje é a raça que mais cresce no país, fora a Nelore. E a que mais está tipificada em termos de genealogia, é a que tem maior banco genético. Então, a gente acredita que tem um futuro muito bom aí pela frente para a gente. Muito bom. Olha, eu queria passar o dia conversando com você, porque assim, eu já me emocionei, eu já me inspirei, enfim, conversar sendo um grande aprendizado de vida, de uma forma muito especial. Mas, claro, né, a gente tem um tempo desse trabalho, pode pôr na agenda, se Deus quiser, nós vamos conhecer pessoalmente, ou aí ou aqui. De qualquer forma, para a gente fechar, eu gostaria que você me dissesse, talvez, não sei se você consegue, mas com uma frase ou com um olhar sobre a história, sobre o que te trouxe até aqui. Eu acho, primeiro, que quem não olha o passado não enxerga o futuro. Quem não valoriza o que recebe nunca vai poder fazer multiplicar o que terá. Acho que é mais fácil engordar boi que emagrecer. Acho que todo conhecimento, mesmo se que é importante preocupar-se com a sucessão, que mesmo se você for um advogado, um dentista, um gestor, um técnico em TI, você está mais dentro do agro do que nunca. É preciso todo o agro, ele abraça todos os conhecimentos. Você transforma realidades locais. Então, eu acho que você tem que entender que o país é agro e que as coisas não são, a cidade não está tão longe assim do campo, né? E que as gerações, o conhecimento está aí, e cabe a nós, de novas gerações, educarmos as gerações anteriores e tentarmos fazer toda essa movimentação. Então, talvez o exemplo seja educar os meus filhos para que eles depois me eduquem também com o que eles virão na pecuária, que será do futuro, na época deles, né? O que a gente quer é deixar algo bem feito, um trabalho honesto, um trabalho correto, um trabalho de métricas, que não seja um blá blá blá, que não seja uma notícia sem gancho. Isso é uma coisa que a gente preza muito. Eu brinco assim com as pessoas: gente, qualquer um que estiver aqui no Instagram, quem quiser, pega um bezerro no pasto e leva para a balança. Vocês são meus convidados, porque o que a gente coloca ali é real, é verdadeiro. Não pode ser diferente. A história é toda de sucesso? Não é.
convido depois a vocês verem a minha canela como está. Eu tinha umas pernas muito bonitas, mas agora eu tenho coice, eu tenho um monte de cicatriz, eu tenho uma... eu tenho... Então, assim, a história Rosa. tem dificuldades, tem muita dificuldade. Vira e mexe, a gente perde doadoras importantes por cobra no pasto, perde um bezerrinho que foi morto por uma onça, que era super importante, perde coisas, mas nossa história também é composta de coisas maravilhosas que vêm do céu. A gente acha nascentes, a nascente brota a 100 metros de você, e a gente não tem como explicar por que aquilo aconteceu. Certamente é para proteger ela, e a gente está protegendo, cercando ela, e a gente começa a enxergar que deve ter uma força maior que faz você ir para aquilo ali, deve ter algum sentido que eu ainda não sei qual é. Já sei que eu tenho que fazer isso, mas não sei. Acho que sei para quê, mas não tenho certeza. Eu sou o quarto volume, como eu falei para você, mas eu estou no meu primeiro capítulo. Eu não sei se o segundo vai dar certo, se o terceiro vai dar certo, mas o primeiro é esse aí que eu te contei. E deu certo até agora. Então é isso. Muito maravilhoso, é isso que importa, né? Tá no caminho certo, não importa como o povo, não importa a velocidade, mas sim a direção. A Isso é direção. fundamental. É isso. Quando você olha para o futuro, Valéria, Uhum. Quando eu o olho que para o você futuro, eu olho para o céu tá? e peço as bênçãos e falo, me dá o caminho, me dá o caminho. Eu falo assim, me bota na frente, bota para mim, me mostra, deve ter uma coisa boa lá na frente, deve ser isso, entendeu? Olha, a gente só tem que agradecer pelo teu pai. Aliás, fala o nome dele. Nelinho Guimarães. Nelinho Guimarães. É só agradecer ao seu Nelinho, né? Como ele era conhecido, por ter feito você ir para a medicina, que foi fabuloso. Pois é, eu quero continuar nela, porque eu adoro o que eu faço, eu adoro meus pacientes, eu adoro, e eu acho que eles gostam também de mim, tem tido uma paciência Com enorme certeza. comigo, né? E assim, estão curtindo também, né? E, enfim, eu quero tentar ver se eu consigo continuar com minhas duas, sei lá, se for talento, é isso aí, com meus dois talentos que Deus me deu. Olha, vou dizer dons, né? Porque certamente você tem o dom da medicina e que está somando muito na pecuária, tem o dom da pecuária, que está conseguindo melhorar, dar continuidade numa história linda, mas com um olhar de transformação para o que a gente tem no momento atual. Então, você usou por várias vezes no nosso bate-papo o termo pecuária moderna, pecuária moderna. Então, assim, você está atenta, você está preocupada. E aí a minha pergunta, você acredita na pecuária? Eu acredito, porque eu sou médica e eu sei que não há nada mais importante do que a proteína animal, entendeu? A proteína animal, ela é o tijolinho do corpo humano. Sem ela, você não incorpora muita coisa. A proteína vegetal, ela também é importante, mas ela é de baixo valor biológico. Ela é assim classificada. Proteína animal é de alto valor biológico, né? A carne vermelha, dentro da proteína animal, ela oferece uma maior quantidade, né? E ela oferece ferro e ela oferece vitamina B12 de graça, junto com essa proteína animal, junto com a quantidade de colágeno e inúmeros outros aminoácidos que a compõem, que são muito importantes para a saúde. Quantas vezes a gente não viu desnutridos em hospitais serem recuperados com a proteína animal, com a carne de músculo, não é isso? Que é ótima, porque tem colágeno, aquelas fibrinhas ali, é colágeno puro, né? É uma carne absolutamente espetacular, cheia de ferro, cheia de vitamina B12. Então, a gente vai. Então, isso é importante. A gente tem que entender algumas coisas, viu? Que são básicas.
como que é, o ser humano é o quê? Ele é carnívoro. Essa é a primeira definição do ser humano. E a segunda, ele é um mamífero. Então, ele precisa de leite e ele precisa de carne. É assim que nós somos. Então, é assim que a gente tem que continuar a ser. Então, como eu não vou acreditar na pecuária? Eu tenho que acreditar na pecuária porque ela forma o ser humano, não é? Ela é responsável por a continuação da nossa existência. Todos os outros alimentos são muito importantes, carboidratos, as gorduras, nós sabemos a importância de todos, mas o tijolinho é proteína animal. Então, ela tem que existir. Aonde que a gente vai arrumar, se Deus quiser, uma boa proteína animal sustentável, entre aspas, verde, boa, saborosa, suculenta, porque a gordura do marmoreio ela é insaturada. É por isso que a hora que você coloca ali no seu churrasco, ela dissolve, você não vê mais ela. A outra não, a de fora é a saturada, mas aí você separa, entendeu? Então, como é que eu não posso acreditar nisso? Eu acredito nisso, né? Isso alimentou o ser humano há tantos milênios, nós vamos mudar agora? Como é que é? Como é que é? Nós vamos reconfigurar o ser humano? Vamos botar, não vai ser mais mamífero, não vai ser mais carnívoro? É isso? Como é que é? Vamos virar robozinho? É outras coisas? Não é, né? Não é. Deus fez assim, é assim, né? Aí. Bom, é isso, né? Com esse bate-papo maravilhoso, nós estamos no momento de encerrar. Será que eu me esqueci de alguma coisa? Será que nós esquecemos de pontuar algo dessa jornada toda? A jornada é o caminho, né? Continuamos, vamos em frente, né? Que atrás vem gente também. Temos que fazer o caminho ficar suave, temos que fazer o caminho ser generoso, caminho sempre no plural, nunca no singular, o caminho de muita mão dada, o caminho de divisão do sucesso, o caminho de o caminho sempre enxergando que tem uma coisa lá no fim que possa não estar ainda claro para nós, mas que deve ser algo muito bom, porque se tudo que apareceu até agora para nós veio desses anjos, que veio de Deus, tem coisa, né? Tem coisa boa. Acreditar. Eu vou recordar uma expressão, um pensamento que nós estávamos falando no momento do briefing, antes da conversa, que é de um colega teu, um professor de medicina, que a gente comentou, né? Diz que a vida é feita de pontinhos. Um grande... Aquele jogo de pontos, que a gente vai ligando os pontos. Muitas vezes a gente não faz ideia do que tem ali. E quando a gente conclui, a gente entende do que se tratava. Então, talvez seja um exercício de ligar os pontos diariamente. Essa definição é maravilhosa e é isso. Estou tentando ligar meus pontinhos aqui, junto com vocês e com todos aí também, né? E pedir na mão para me ajudar a enxergar o ponto, né? Porque às vezes a gente não enxerga o ponto, vai para ali, liga aquele. A gente não quer ligar ponto errado, né? Bom, Valéria, super obrigada, viu? Está sendo fantástico conversar com você. A gravação está sendo feita no sábado de manhã, que a Valéria se desdobrou entre consultório e fazenda, mas para arrumar ela para a gente conversar e para a gente contar um pouquinho sobre a história da fazenda Balsas Onda Verde, sobre o gado da raça Tabapuã e sobre essa belíssima jornada que você vem dando sequência e construindo todos os dias. Muito obrigada de coração, viu? Amém, queridos, amém. Eu agradeço de coração a todos vocês a oportunidade, viu? E a gente, se Deus quiser, vai falar muito mais vezes, contar muitas histórias, descobrir muito mais coisas legais que sejam inspiradoras. Se Deus quiser. Ó, para quem está com a gente, a vida é uma corrida sim, mas a gente não corre sozinho, viu? Amém. É isso. Ó, beijo para todo mundo que está assistindo a gente e vamos que vamos. Tem um cara lá em cima
Deus quiser, tem Tá. sim. Amém. Beijo. Beijo.